Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Mais um episódio nessa segunda temporada maravilhosa com os meus convidados aqui hoje especiais. E eu sempre peço para você ir até o YouTube, no canal do Rômulo Contígio, fazer a inscrição, dar um like, tocar o sininho. Eu sempre reforço isso porque é assim que se engaja dentro das redes sociais, é assim que a gente consegue ganhar visibilidade. Então, eu agradeço essa segunda temporada maravilhosa. É uma honra para mim estar com você. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, a gente estava até discutindo aqui agora de como eu apresentaria eles dois. Mas eu vou falar aqui, ó. Reginaldo Andrade Santos, ele é consultor do Sebrae há mais de 14 anos. E o Luiz Guilherme Guerra Sanches, que é gerente regional do Sebrae de Osasco. Os dois eu conheci no Café Ciesp de Cotia. E a gente conseguiu estabelecer essa relação para contar um pouco das ações do Sebrae e contar um pouquinho sobre a participação deles em mais de 10 anos trabalhando nessa estrutura, nessa empresa. Vamos falar com ele? Vem com a gente. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Reginaldo. É um prazer recebê-los. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Mais Que TV, podcast. Obrigado por estar aqui. É um prazer. Muito bom, né? É um Muito prazer. bom poder te bater um papo. Obrigado. Satisfação estar aqui com você. Vocês dois são dois profissionais muito apaixonados pelo Sebrae, né? E a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar o bate-papo de quanto o Sebrae contribui na vida dos brasileiros, não é verdade? O Sebrae nasceu em 72, ele tinha, né, era Sebrae com C, né, que a gente fala sempre, assim com C mesmo, sigla do Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa. E aí diz que numa sala super modesta, no centro do Rio de Janeiro, pouquíssimos funcionários. Essa é uma história que está até no site, todo mundo percebe. Né? E a partir de 1990, a entidade transformou-se num serviço social autônomo denominado Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Perfeito. E eu como, né, usuário, né, como sempre tive as assessorias do Sebrae na minha vida e indiquei sempre, sabe quando aquele projeto deu certo no Brasil? Sebrae é projeto que deu certo. Vocês concordam comigo ou não? Sem dúvida. Sem dúvida, Concordo muito com isso. Não é porque vocês são do Sebrae, mas eu sei. Olhando como, né, a sociedade em si, o quanto as orientações para o pequeno empresário, para aquele que está empreendendo, para aquele que passou a vida inteira trabalhando e, de repente, quer absorver um novo negócio. Eu sempre tive o perfil de ter o meu negócio, apesar de eu vir de uma cidade, de uma relação familiar muito pobre. Eu já nasci vendendo salgadinho com 6 anos de idade, eu trabalhava porta a porta. E aí eu acho que a orientação do Sebrae para quem tem esse empreendedorismo desde o começo, ele é fundamental. É fundamental. Então, eu estou honrado de recebê-los. E aí a gente vai bater um pouquinho sobre um papo sobre vocês e a gente contar um pouquinho de toda a agenda do Sebrae de Osasco, que está aí movimentando a região, movimentando várias ações importantes para todo mundo que está assistindo, para todo mundo. Ele vai contar de toda a agenda. Eu acho super importante você pegar a caneta, marcar, porque uns eventos já vai acontecer daqui a pouquinho, daqui uma semana. Reginaldo, vamos começar com você, que é um consultor de 14 anos. Eu faço uma pergunta clássica, né? Que nem a Marília Gabriela fazia, né? Jô, eu faço a minha. Chegou na Terra quando? E por que você veio na Terra, né? Você sabe o motivo pelo qual você está aqui? Muito bom. Satisfação mais uma vez estar aqui. A sua fala vem muito ao encontro do que nós ouvimos com frequência a respeito, e para nós é uma honra pertencer, trabalhar hoje estando nessa entidade que é o Sebrae. Nasci em 81, 43 anos, entendo claramente um propósito de ajudar pessoas e hoje, com essa oportunidade de, através do empreendedorismo, apoiar pequenos empreendedores, reverberar, porque atrás de um CNPJ tem um CPF e atrás de um CPF tem uma pessoa. Então, o impacto do que nós podemos ajudar o pequeno empreendedor, ou aquele que quer iniciar, ou aquele que iniciou, está no estágio de transição, reverbera em pessoas, em famílias, em toda a sociedade. Então, isso acredito ser um grande propósito e que traz um grande impacto na vida das pessoas. E também você se satisfaz com isso, né? Quando você era menino, você pensava em trabalhar nesse segmento que você atua hoje?
Ou não? Você queria fazer o quê? Porque todo mundo tem um sonho, né? Sim, boa pergunta. Não me imaginava diretamente. Falavam muito da área de TI, que eu mexia com informática, trabalhava com computador, mas não me atraiu tanto quanto o relacionamento interpessoal. Então, poder apoiar o outro, essa ação relacional é o que realmente traz satisfação e poder ajudar mais ainda. Excelente. Luiz, você chegou na Terra quando? Já sabe por quê? Porque tem gente... Olha, eu pergunto se sabe, porque às vezes a gente passa a vida inteira sem saber por que está aqui. É uma pergunta muito boa, Difícil, inclusive. né, também, né? Muito difícil, porque na correria do dia a dia a gente esquece o porquê que a gente está aqui algumas vezes, né? A vida muito maluca, muito corrida, a gente comentou isso aqui a hora que chegamos, e a gente acaba esquecendo. Mas eu cheguei em 83 na Terra, e o porquê eu estou aqui, né? Eu acredito, quando eu comecei a ter uma certa relação com poder ajudar o outro, com poder traduzir e muitas vezes auxiliar o outro a materializar aquele sonho que ele tinha, foi onde eu senti que eu estava conseguindo me realizar. Né? Eu tinha tido outras experiências anteriores de trabalho, né? Das quais realmente, né, se dedicando sempre, buscando e tudo mais, mas na hora que você está ali com o cliente, frente a frente com ele, sentado, conversando, e ao final eu sempre fazia uma pergunta, né? Se eu ajudei ou se eu atrapalhei, né? E muitos falam, não, ajudou muito, né? Clareou bastante e tal. E você poder ouvir esse feedback dele, né? Essa devolução dele, para mim, era uma das coisas muito prazerosas. Ao final do dia eu chegava em casa muito cansado, mas muito satisfeito e bastante preenchido, né? De alegria por poder ter ajudado. Muitas vezes a gente precisa puxar a orelha, né? Porque nós acabamos sendo teimosos, né? Os empresários em si, eles têm uma batalha muito forte, muito doída. E eu costumo dizer, eu estava vindo para cá, eu até comentei, poxa, a gente não erra muito, né? As pessoas normalmente na vida não erram muito, mas acabam errando quase sempre a mesma coisa. E a gente vê isso de quase todos os empresários. É sempre aquela situação, é sempre aquela área da gestão que ele deixa um pouco para trás, e é aquilo que a gente, quanto o Sebrae está ali para poder auxiliar, para poder mostrar para ele uma outra vertente. Então, isso é uma das coisas que faz com que... Né? É muito gratificante. Quando você era menino, você pensava nisso também? Porque você é bacharel em administração. Isso. E você tinha essa ideia, né? Você é piloto de avião, mas o que seria? Quando eu era criança, aí entra uma história bacana, viu? O meu sonho era ser veterinário. Era ser veterinário porque eu sempre passei as férias na fazenda com meu avô, sempre mexendo com cavalo, mexendo com as vaquinhas de leite que ele tinha, que ele cuidava. E isso... Então, a minha vida inteira eu queria ser veterinário. Então, até os 16, 17 anos ali, prestando vestibular. Só que com 15 anos, o meu pai... teve uma doença, e depois dessa doença ele veio a falecer quando eu tinha 17 anos, e aí as coisas mudaram. E aí, a partir daquele momento, eu precisava buscar um trabalho. Então, a administração na minha vida ela foi muito mais por, como é que eu posso dizer, por necessidade do que por oportunidade. Sim. Né? E aí, nos primeiros 15, 20 dias ali de faculdade, fazendo faculdade de administração, eu falei, caramba, eu me encontrei. Porque a administração, ela é tão, na época, né, talvez até hoje seja um pouquinho, o pessoal não sabe o que fazer, faz isso, não sabe o que fazer, faz aquilo. E na época falaram isso para mim, eu falei, não, mas para mim é muito legal, porque tem um campo, tem uma vertente muito grande para você poder explorar, para você poder trabalhar. Então aquilo para mim me deu, como é que eu posso dizer, um conforto, e fez com que eu entendesse e falasse, poxa vida, eu quero ser um administrador, porque como administrador eu vou poder ajudar fazenda, vou poder ajudar comércio, vou poder ajudar serviço, vou poder fazer qualquer tipo de coisa. Então, voltando, né, na sua pergunta, o meu sonho de criança era ser médico veterinário, e depois eu acabei indo aí por uma questão de necessidade, indo para a parte de administração. Mas se apaixonou, gostou? Porque, assim, o administrador ele é super importante na vida das pessoas também, né? Eu fiz administração, depois eu pós-graduei em gestão de pessoas, Legal. Que também era a minha praia. Mas eu também não imaginava que a administração me daria uma
uma multidisciplinaridade Perfeito. para as coisas, né? Perfeito. E isso foi uma das coisas que mais me atraiu. Essa multidisciplinaridade, essa parte de poder ser e ter um olhar mais generalista das coisas, isso dentro da administração foi ótimo para mim, né, nas empresas das quais eu passei, e me ajuda muito hoje no Sebrae, trabalhando lá com as micro e pequenas empresas, porque você consegue ter também um leque ali, voltando, mesmo tendo feito pós-graduação em finanças e controladoria, que era uma área que eu gostava muito, depois indo para a parte de gestão estratégica de negócio, mas olhar para todos esses leques da administração e hoje, né, na função que eu ocupo, ter essa parte de gestão de pessoas é muito bacana também, muito legal e eu não imaginava, mas eu gosto e é uma coisa que me faz bem. Acho que esse é o primeiro caminho, né? Você gostar, se apaixonar pelo que faz, numa situação hoje às vezes tão difícil, né? Então a necessidade nos leva até esquecer o amor pela carreira, pelo trabalho, em função da sobrevivência. Você como consultor, você entende a sua responsabilidade na transformação daquelas pessoas? Você sabe que talvez uma palavra sua, um incentivo seu, pode transformar a vida de uma família inteira, de uma estrutura inteira? Você compreende isso? Totalmente. Tanto é que transcende muitas das vezes, apesar de nós sermos bastante profissionais, transcende porque alcança vidas e as pessoas geralmente têm muita gratidão pelo impacto. Isso reverbera e satisfaz aí, eu falo, a alma. E a gente acaba criando um vínculo até de relacionamento, de amizade, por que não dizer de amizade, com clientes que ao longo dos anos vão crescendo e usufruindo das soluções que o Sebrae disponibiliza. E há esse cuidado, essa preocupação com uma informação incorreta ali na função de um mentor ali naquele momento, um consultor, pode impactar negativamente. Então, geralmente nós abraçamos e aquilo que nós não conseguimos, não sabemos, buscamos ajudas de colega, nos acionamos, isso é muito interessante dentro da entidade. Tem alguns especialistas, alguém que tem mais experiência, a gente sempre busca essa rede, né? Essa rede para subsidiar aquele empresário que está ali pedindo, buscando uma orientação. Então e quando ele alcança, ele progride, isso nos impacta de uma forma que não dá para explicar, não é a remuneração, a carreira transcende isso. Então isso conecta muito com o propósito e que nós vivenciamos isso com muita frequência dentro do Sebrae. Que interessante, né? A sua família participa? Como que você é na configuração familiar? Você tem filhos, esposa? Tenho um casal de filhos, casado, tenho esposa. Olha só. E um convívio também, até o Luiz Guilherme falando, um convívio social religioso também, a gente lidera alguns trabalhos. Então tem esse senso, parece que acende mais essa questão do cuidado, da preocupação com o outro. E também com a parte técnica, também falando especificamente do Sebrae, com a informação, que há mudanças e nós precisamos estar preparados para subsidiar quem nos procura. É verdade. Interessante quando ele fala desse viés dele de ajuda através da religião, né? Porque quando você olha para ele, você vê uma luz nele, né? Sempre deve ser eu não conheço no dia a dia, mas ele brilha, né? Porque assim, provavelmente ele com a família está sempre contribuindo de fazer com que o outro seja mais feliz. Isso você pode ter certeza. A gente se alimenta, né, dessa energia, né? As pessoas não compreendem isso, mas quanto mais o bem você faz, mais seus olhos e você brilha, né? E só quem percebe é quem está de fora, né? Olhando para os dois e assim, ver como vocês brilham por causa dos gestos, das atitudes, das relações familiares, dos valores. Muito bom, né? O Sebrae de Osasco é uma regional importante? Vocês podem depois conversar, falar. É uma regional importante dentro do contexto de tantos Sebrais que nós temos no Brasil? O Sebrae está dividido em todos os estados e dentro do estado de São Paulo, que é o estado que mais puxa realmente atendimentos, por ter o maior volume de empresas, né, população, existem 33 regionais. Né, e o Sebrae de Osasco é uma dessas regionais.
eu posso dizer que em grau de importância, é um pouco complicado falar em grau de importância, né, por conta dos empresários, mas eu posso dizer em questão de grandeza. De grandeza do local, isso, né? De local e de números, Sim. e de números de empresários, né, números de empresários e número de população. Nós somos aí, eu acredito que o 5º maior escritório. Então, são 15 municípios, são 3 milhões de habitantes, por volta de 350 mil micro e pequenos empresários, né? Então, a gente tem um volume enorme que a gente precisa trabalhar para poder manter a perenidade desses micro e pequenos negócios, e aqueles que querem iniciar o seu negócio, a gente também poder orientar eles da melhor forma possível. Tem uma coisa muito importante que nós vamos desmistificar aqui agora, que é essa história do Sebrae ser uma iniciativa pública ou privada, que agora a gente pode definitivamente contar para todo mundo. O que é o Sebrae, né? É um órgão do governo? Não é? Porque tem gente que confunde muito ainda, gente. É verdade. Se está dentro do SESI, SENAC, SESI, né? Fiesp, Ciesp, Senai, Sistema S. Fala para gente. Manda ver. Divide aí os dois para contar. Não, o Sebrae, e há controvérsia, às vezes internamente também, às vezes em algumas definições. Mas é uma entidade social sem fins lucrativos, mas de direito privado. Então, ela recebe um compulsório da tributação das grandes empresas, que nós temos a missão de devolver para a sociedade em apoio à micro e pequena empresa. E nisso está composto o Sistema S, que tem o Sebrae, o Senai, o SESI e outra, Senac, o Senar também, rural, que é muito importante, Senac. Então, essa estrutura de entidades que tem a missão de vir para a sociedade devolver aí, através de serviços, de uma contribuição. E o Sebrae voltado aí ao apoio ao empreendedorismo da micro e pequena empresa. Então, sendo bem básico, você recebe um percentual do tributo das empresas, das médias e grandes empresas, para sustentar as ações do Sebrae. Perfeito. Com as micro e pequenas, para que elas se tornem médias e grandes, claro. E isso fique um ciclo virtuoso. Quem cobra de vocês o resultado, a questão ética, todo esse aspecto de compliance? Quem que cobra as iniciativas? Não só aquilo que vocês estão fazendo, mas principalmente as questões ligadas à ética. O Sebrae Nacional, né? O Sebrae Nacional, ele segue os regramentos, né? O Ministério da Fazenda, especificamente, aí desce para o Sebrae Nacional, desce para todas as UFs. Vocês são auditados. Isso, nós somos auditados pelo Tribunal de Contas da União, e aí dentro de cada estado existe um conselho, onde tem todas as federações representativas, né, mais o governo do estado. Então, o tempo todo nós somos medidos, auditados, para que a gente entregue da melhor forma possível aquilo que a gente tem. Então, o tempo todo, né, todos os valores, todos os investimentos que nós fazemos em cursos, em palestras, em ações, junto às micro e pequenas empresas, existe aquela, como é que eu posso dizer, aquela burocracia boa para que se comprove de que aquilo está sendo feito. Então, isso é muito rigoroso, né? A gente passa por auditorias internas direto, mais essas auditorias pelo Tribunal de Contas, para que tudo esteja dentro da melhor forma possível e a gente possa tá mostrando aquilo que a gente está fazendo. Devolvendo isso à sociedade. Né? É super importante isso, né? E eu costumo falar, não é autarquia, não é fundação, não é empresa mista, porque confunde bastante, mas é parte desse sistema de apoio social. Excelente. Hoje vai ser uma delícia porque a gente conseguiu, muita gente tem essa dúvida, quero fazer com que esse podcast chegue a muita gente, porque eu sou um microempresário há 25 anos, né? Então, assim, e eu vejo que nós, como microempresários e empreendedores, nós erramos muito, principalmente, é um absurdo eu falar, eu que tenho uma formação em administração, dizer que eu faço as contas muito mal feitas da empresa, né? E eu acho que a coisa que mais acontece, que vocês devem receber. Eu misturo a minha conta pessoal com a conta, né, profissional, jurídica. Só que eu não consigo, às vezes, não misturar, né? Então, eu acho que são casos como esses e outros que chegam até vocês.
Não tenha dúvida. Muitos e muitos casos exatamente como esses. Pessoas com 1 ano de empresa, pessoas com 25 anos de empresa, pessoas com 30 anos de empresa. Essa é uma dor que, né, a gente costuma dizer, é uma dor muito recorrente. Né? E a gente puxa a orelha para que a pessoa consiga fazer isso, para que ela consiga olhar aquilo. O dia a dia, a gente sabe que é corrida, a gente sabe que, né, que tem muitas e muitas coisas para se fazer. Mas o que a gente pede, o que a gente orienta é que isso seja feito. Porque a partir do momento que você faz isso, você consegue entender de fato se o seu negócio, se ele é lucrativo ou não, se ele está dando resultado ou não. Pessoal, mas eu estou pagando minhas contas, está dando tudo certo. Beleza, mas quanto? Né? Quanto é que você tem ali? Quanto é que a sua empresa fatura? Ela é lucrativa? Não, mas se eu estou me virando, está dando tudo certo. E aí acontecem algumas coisas como a gente vê. Poxa, minha empresa eu estou faturando bem pra caramba, estou faturando muito bem. A hora que você vai ver, a pessoa ela tira 40%, 50% da empresa e está precisando buscar dinheiro fora, crédito fora para poder manter a empresa. Muito por conta dela não entender a potência e a capacidade que a empresa tem de devolver aquele dinheiro para ela, né? De receber aquele prolabore, aquele salário que ele tem Sim. da empresa dele. Isso acontece demais. Eu costumo contar sempre essa história. Um salão de cabeleireiro que eu atendia, a moça, poxa, tinha um salão lindo, maravilhoso o salão. Você entrava lá, né? Tudo muito bem montado, muito bom gosto. E ela estava super feliz, o faturamento bruto dela era 40 mil reais. E aí você olhando o faturamento, ela falou, eu tô bem pra caramba, só que eu não vejo a cor do dinheiro. As coisas acontecem aqui, eu não vejo a cor do dinheiro. Na hora que a gente começou, né, eu junto com ela foi passando os números, foi dizendo tudo, eu virei e falei, poxa, você tira 16 mil reais para você, né? E ela tinha mais alguns funcionários e tudo mais. Eu falei, poxa, você tira salário maior do que executivo de empresa, muitas vezes. Né? Você tá tirando 16 mil reais. E aí ela virou e falou, nossa, eu não imaginava. Eu falei, então você está sangrando a sua empresa por não entender e por misturar essas coisas. Então ela pagava boleto do carro, boleto do apartamento, aí um carro para o filho, pagava o boleto do carro do filho, pagava não sei o que, a hora que via dava 16 mil reais que ela retirava da empresa. E aí, realmente, a empresa não tinha saúde para devolver a ela esses 16 mil reais. Eu vou ter que encerrar essa entrevista agora. Porque, realmente, eu estou muito envergonhado. Porque agora eu vou precisar fazer uma consulta imediata. Porque, meu Deus do céu, eu ouvindo você falar, Luiz, por que você está falando isso? Olha, é claro que quando você tem todo estruturado, bem acompanhado, bem orientado, né, entendendo que, né, os recursos de um não podem interferir no outro, e com todas as técnicas que vocês desenvolvem, muda a vida da pessoa. Mas nós somos presos a crenças muito limitantes. Concordo. Muito limitantes. Eu acreditei que estou sobrevivendo, né? E a palavra sobrevivência, para mim, está sempre na minha boca. Né? E você, estou sobrevivendo. Estou sobrevivendo. Poxa, você não pode sobreviver melhor? É a crença. Né? É a crença de falar que eu estou sobrevivendo. Então, eu acho muito importante você contar esse case, porque muitas pessoas convivem com isso. Sim. E é um medo, assim, da mesma forma que eu tinha medo de estar na frente da câmera, é um medo que eu tenho de, se eu mudar o jeito de administrar, eu não vou conseguir sobreviver. E não é verdade. E aí a gente fala, poxa, eu não estou dizendo que o que você fez até hoje está errado. Não valeu, né? Não, a gente não diz isso a ninguém. A gente só está dizendo que se você modificar algumas coisas, pode ser que você tenha um resultado ainda melhor. Né? E é essa que faz a parte, né, da nossa orientação, da nossa função, muito da pessoa poder olhar aquilo, porque daí ela vai entender, beleza, então eu tenho esses limites, eu consigo ter esses limites, então quanto é para eu faturar, para eu poder tirar os 16, quanto mais eu preciso vender aqui dentro do meu salão, né, para eu poder tirar 16? Eu tenho que faturar 80, eu tenho que faturar 90? Então quantos clientes eu preciso ter por mês? Aí a gente começa a entender o que é o planejamento, que é uma das coisas que falta muito para nós, porque nós somos muito do fazejamento. É verdade. Né? Desculpa até essa palavra, mas é a palavra correta. E a gente acaba deixando esse planejamento. E não é um bicho de 7 cabeças, é uma outra crença também. As pessoas imaginam que o planejamento é um bicho de 7 cabeças. Não é. Eu acabei de falar para você, beleza, eu quero tirar 16. Quantos cabelos mais eu preciso vender? Quantas pessoas mais? Quantos serviços eu preciso agregar? Como é que eu posso montar isso aqui para eu poder chegar nesse valor? É interessante que essa crença afasta muito os empreendedores. Ele falou, é muito complexo. Eu não gosto de finanças. Fazer conta não é comigo. São pequenos e é um processo, não é uma ação, é um conjunto de ações
Fala, dê o primeiro passo. Dá trabalho, vai exigir de você, mas depois a satisfação de conseguir enxergar seus resultados de maneira clara e objetiva vai trazer um prazer que você não vai mais abrir mão de uso e vai aperfeiçoar, porque você começa a ter clareza de resultado. Não, e aquela história de você abrir mão de falar assim, bom, o dinheiro é meu, que eu decido o que eu faço. Porque tem essa história também, né? De chegar lá, o dinheiro é meu, né? Se eu quiser pagar, receber 16, eu vou receber. É né? tudo meu. Quem é você Quem para é falar? você? Né? Para mudar tudo isso. É verdade. Quando um cliente chega para receber as orientações e ele sai munido de todo esse conhecimento, há uma constância de acompanhamento para saber se ele realmente... Porque, assim, é quase um vício, né, gente? A gente vai lá para sair do vício, da má gestão, vamos chamar assim. Mas a hora que a gente se afastou do psicólogo, a gente já faz errado. Você tem uma forma de acompanhar as pessoas e os clientes? Sim, nós falamos muito na jornada do cliente. É entender, diagnosticar e traçar uma jornada. Tanto é que nós temos muitos projetos setoriais, trabalhando especificamente com alguns setores que você consegue customizar a fim de que ele vá colocando em prática e a gente consiga fazer esse acompanhamento. Essa é uma proposta comum de nós fazermos para conseguirmos acompanhar a evolução. Aprendeu, foi para casa, implementou, e a gente sabe que implementar é o grande desafio, e depois voltar para que a gente possa avaliar. E nós temos avançado nos últimos anos, principalmente com a possibilidade da consultoria na empresa. É o Sebrae dentro da empresa, do micro e pequeno, ajudando ele ali de forma mais prática a implementar tudo aquilo que ele aprendeu, muitas das vezes em sala de aula, e não conseguiu implementar. E medir esses resultados. Então, o nosso grande desafio é que o empresário mantenha essa frequência para que a gente consiga realmente levar ele à transformação, a atingir e ter indicadores relevantes, que é uma das nossas missões, que a gente consiga medir ao longo do tempo, a partir do nosso atendimento, que ele tenha aumento de faturamento e outros indicadores. Olha que interessante. O Brasil é o país da informalidade, todo mundo sabe disso. A informalidade também é um empecilho dentro do contexto, ou pessoas que trabalham na informalidade também buscam o Sebrae para orientação e vocês orientam ele a abrir um MEI, uma microempresa? Como funciona? A gente tenta, assim, a gente orienta eles a abrirem o MEI, a gente mostra todas as facilidades, a gente fala direitos, deveres e obrigações, porque por mais que essa informação esteja hoje em qualquer celular, qualquer Google que a pessoa der, ela vai encontrar as informações sobre micro e pequenas empresas e tal, existem muitas crenças que os limitam a buscar esse tipo de coisa, né? E um outro assunto que eu falo às vezes muitas pessoas elas acabam colocando um teto e um limite dentro daquilo. Então, para ela se manter ali na informalidade, tá tudo bem e ela vai vivendo naquele ciclo vicioso muitas vezes, e deixa de ter outras oportunidades. Quantos informais a gente recebe que ele vira e fala, poxa, eu perdi 2 trabalhos porque eu não era formalizado. Eu perdi mais 3 trabalhos porque eu não era formalizado. Poxa, se você está perdendo trabalho por não estar formalizado, o que está faltando? E aí que a gente cutuca e entra em outra crença. Poxa, vamos planejar então a abertura dessa empresa. Quantos clientes você precisa ter para que você consiga abrir a empresa, né? Abrir o seu MEI, que seja microempreendedor individual, para pagar ali um valor de INSS mais o imposto, para você poder se manter. Quantos você precisa ter? A hora que a gente cutuca isso, daí a pessoa fala, não, porque normalmente eu olho e eu passo o serviço mais ou menos pelo que eu olhei, pelo que eu falei, e aí as coisas não ficam... a gente orienta, a gente passa para eles e a gente provoca. Essa é uma questão. As pessoas também, alguns não gostam de ser provocados. Porque a partir do momento que você está provocando ele, parece que você está jogando um balde de água fria. E não é. É fazer com que ele realmente pense baseado na cabeça que ele tem, daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode trazer de resultado para ele. Concordo plenamente com você, porque nós somos completamente divididos eticamente dentro do país. E a gente acredita que fazer errado e que o jeitinho brasileiro é algo muito fácil. E olha, o pior é que algumas pessoas têm retorno. E aí, quando chega para olhar, né, dentro de uma estrutura empresarial que tem que fazer o que é certo, né,
Nossa, eu sempre fiz errado, nunca aconteceu nada comigo, por que eu vou ter que fazer agora? Isso a gente escuta bastante, né? Sim. A gente escuta bastante. E aí a gente desmistificar do que nós somos, como o Reginaldo fez, ajuda muito, porque muitas vezes as pessoas acham que nós somos órgão fiscalizador, que nós somos, e não somos. A gente está ali para poder ajudá-los mesmo a prosperar. É isso que a gente, quando o Sebrae, quer, é isso que a gente quer fazer com que eles evoluam. E o mais interessante de toda essa estrutura, que é o mais legal da gente mostrar aqui hoje, é assim, é um lugar onde o aspecto psicológico, por parte de quem está lá na estruturação, Reginaldo, você tem que se munir disso, porque tem um ser humano na tua frente, que psicologicamente, às vezes está destruído. Porque é quase que, né, eu estou indo buscar a minha salvação, às vezes. Não, e também vou para realizar meus sonhos, mas eu também estou indo buscar minha salvação lá com a sua orientação. E às vezes eu estou cheio das crenças que nós falamos, de vícios, né? E de olhares pelo que eu vejo no Brasil, polarização política, muita corrupção, ninguém sendo preso, muita injustiça social. Isso pesa, né? Porque Muito. o Sebrae está lá para ser certo, né? Para fazer a coisa certa perante Deus, inclusive. Mas o que nós temos de fora é o errado, né? E aí você tem que lutar com isso. Vocês se preparam para poder dialogar com essas pessoas nesse nível psicológico? Boa pergunta. Requer uma empatia para entender o momento, o estágio que aquele empreendedor e aquele ser humano está vivendo, para a gente conseguir equalizar ali aquela expectativa dele e a entrega. Então, requer um cuidado com o outro humano que está ali, direcioná-lo, orientá-lo, e requer de nós essa empatia para poder direcioná-lo da melhor forma. Deve ser uma satisfação, né? Você conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa que está presa a uma cultura completamente negativa ao processo dela de evolução como empresário, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E quando fala, né, da nossa preparação, muitas vezes a gente acaba, né, se compadecendo e entrando. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Muito atento a isso, porque de repente a gente está quase que junto com eles. Fazendo um cheque. Exato, exato. Então a gente precisa ter essa, né, se dissociar muitas vezes ali da determinada situação para poder orientar, e aí sim vem a satisfação depois que a pessoa realmente entende aquilo. E é muito legal, assim, né? Quem é um pouco mais antigo vai entender, né? Muitos falam assim, nossa, agora estão caindo algumas fichas, né? O fichódromo abre e começa a cair algumas fichas de coisas que é o que eu falo, não são coisas muito fora do normal. São coisas simples, diretas e objetivas, mas que precisam ser feitas. E esse é o ponto, fazer. Olha, a gente falou 40 minutos. Parece que não, mas é porque o papo é muito bom, não é verdade? E acho que esse primeiro contexto nós conseguimos mostrar para todo mundo que está ali como o Sebrae é humano, né? Como a realidade de quem está ali fazendo a gestão tem que ter a escuta ativa, tem que ter um olhar psicológico para aquela pessoa, pelo movimento emocional que ela está vivendo e pelas possibilidades dela crescer e ser feliz através da orientação de vocês. Isso foi muito bom da gente ter discutido. Vamos falar um pouquinho de quais são os mecanismos de educação que você tem hoje na mão, né? Que tipo de programa hoje você tem lá dentro do Sebrae que contribui? Normalmente você faz uma estrutura para o ano de vários programas que vão ter em 2024, agora você deve estar preparando 2025, eu vejo aqui vários movimentos que você vai fazer. Que tipo de programa você tem para as empresas? É bacana você falar, eu costumo, né, há 10 meses que eu estou aqui em Osasco, antes estava em outras regionais, e aí há 10 meses eu venho batendo na tecla junto com o pessoal, dizendo o que a gente faz especificamente, né? O que oferecemos. O que nós oferecemos. E aí eu vou dividir em alguns pilares, se assim eu posso dizer, e aí depois a gente aprofunda do que a gente tem dentro de cada um desses pilares. O pilar que a gente é mais reconhecido, do qual você comentou, que é o atendimento, é a parte de gestão. Okay. Então, toda essa parte de gestão, consultorias, aquele primeiro atendimento para o empresário que chega até o escritório, ou os nossos pontos que estão distribuídos nos municípios, chamados Sebrais aqui, que são pequenos escritórios de porta de entrada, né, para as pessoas que vão buscar aquela primeira informação. Então, é a parte de gestão, onde a gente leva ali a informação.
Depois, a gente tem um segundo pilar, que é um pilar que a gente já foi muito confundido, né? Que é o pilar crédito. E eu digo foi muito confundido porque algumas pessoas entravam, às vezes, para ser atendido por nós e falavam, o Sebrae dá dinheiro? Né? E, poxa, a gente não dá dinheiro. E a gente busca muito orientar todos os empresários sobre as fontes que existem de financiamentos possíveis, né? De busca de crédito possíveis, e tenta mostrar para eles o que eu falei anteriormente. Né? Poxa, você vai pegar um crédito de X mil reais, quanto é que isso vai incrementar no seu faturamento para que você consiga ter o valor para poder pagar a parcela disso? Que é o que muitas vezes as pessoas esquecem. Né? Algumas instituições ligam e falam, você tem um crédito aqui de 100 mil reais, de 200 mil reais. Você fala, pô, beleza, manda para mim. Né? Mas, poxa, quanto a mais você vai precisar faturar para você poder pagar a parcela referente àquele crédito que você está recebendo? As pessoas esquecem, às vezes, desse detalhe. Então, esse é um outro pilar muito importante que a gente atua também, com orientações, informações, né, e tenta mostrar para eles as melhores formas disso. Aí vem um outro pilar que a gente chama de pilar de inovação, onde nós temos algumas ações que são, uma delas muito específica, é o agente local de inovação, onde nós temos bolsistas que eles trabalham especificamente dentro de uma microempresa para que ela desenvolva, durante um período de 4 meses ali, com 10 encontros, alguma inovação dentro de algum processo que ela tem dentro da empresa dela. Esse é um programa que a gente já tem há alguns anos, é um programa que é um sucesso, ele busca muito aumento de produtividade dentro da empresa. É super bacana. E dentro desse pilar de inovação, a gente ainda tem parcerias que a gente tem com os outros sistemas S, Senac, Senai também, muito parceiro com a gente, onde eles levam as consultorias técnicas e nós levamos a consultoria de gestão para que aí essa empresa consiga progredir também. Então, esse pilar de inovação é um pilar muito bacana que a gente tem, é um ótimo pilar também. Depois a gente vai para o mercado, né? Um pilar chamado mercado. Esse pilar mercado você está ali no seu bairro, você está na sua região com a sua empresa, mas aquilo ali muitas vezes você chegou no limite. Quais outras opções de mercado você teria? Então, a gente incentiva a ir a feiras, a buscar muitas vezes marketplaces, a buscar vendas pela internet, a buscar outras formas, a criar relacionamento, né? Criar um network para que você consiga ampliar ali o seu mercado de venda e não ficar só com ele. Esse seria aí o nosso quarto pilar aqui que eu estou colocando para a gente. Depois disso, tem um pilar que para mim, especificamente, é um dos melhores de todos. Né? Se eu pudesse dizer, eu gostaria que toda e qualquer escola tivesse isso, que é a educação empreendedora, onde nós, quando Sebrae, capacitamos os professores, principalmente da rede pública hoje, para que eles transmitam aos alunos a educação empreendedora, do 1º ao 9º ano especificamente. Né? Então, a gente tem esse trabalho, é um trabalho que na nossa região ele é muito forte, né? Na nossa região, que eu falo aqui na região de Osasco, né? Da nossa regional, onde a gente capacita os professores para que eles consigam transmitir isso para os alunos, que eu acho que o futuro para essa molecadinha que está aí é isso, é entender a educação empreendedora como uma oportunidade, olhar para o Y, né, que a gente podia dizer assim da carreira de ser funcionário, mas também de ser empresário e empreendedor e aprendendo isso desde o início. E então, depois empreender, você pode até começar como criança, né? Exato, já está dentro de você, exato, né? Exato. Porque ali talvez você... ajuda você a formatar aquelas crenças que a gente está dizendo que vão limitar lá na frente, né? Verdade. E aí, se você tiver isso desde a base, você já vai com aquilo quebrado para frente e você consegue expandir ali. E aí, por último, né, desses pilares que eu estou elucidando aqui, a gente tem um pilar de políticas públicas, onde a gente, quando o Sebrae, busca o poder público, busca as prefeituras, especificamente, busca o governo do estado, para tentar criar facilidades para as micro e pequenas empresas, criar um ambiente melhor de negócio para elas, para poder facilitar um pouco mais, para poder ajustar um pouco mais os municípios, as leis municipais, muitas vezes, para deixar aquilo um pouco mais fluido para os micro e pequenos empresários. Então, a grosso modo, o que a gente faz no escritório regional são esses pilares divididos em alguns grupos e blocos por setores. Então, a gente está trabalhando com o setor de oficina mecânica, que o Regis trabalha, tem um setor de varejo, né, comércio varejista, onde a gente está tentando, é um programa muito bacana chamado Loja do Futuro, onde a gente está estruturando eles para o amanhã das lojas, né? A pessoa não só ir para a internet, mas você vai para a internet por quê? Então, tem muitas coisas aí que a gente coloca para eles que faz sentido. Então, a grosso modo, né, se eu pudesse
passar aqui em 2 minutos, eu falei o que a gente faz ao longo do ano. Nossa, eu não tenho dúvida de que ficou claro. Claro que se você quer se aprofundar em cada pilar que ele falou, é só procurá-los e lá, mas você deixou claro. E mais que isso, você consegue mostrar o motivo de cada um. Perfeito. Porque inovar é hoje um valor importante para muitas empresas. Né? Por que não seria para a pequena? Né? Por que se é da grande, por que não seria na pequena? E é interessante isso. É legal você olhar o empreendedorismo dentro da escola. Quando vocês, na equipe do Sebrae Osasco, como que você prepara os colaboradores que lá atuam, os profissionais, para poder ter todos esses mecanismos de conhecimento? Quer falar como colaborador, por favor? Boa pergunta Porque também. você tem um discurso, né? Você tem que estar preparado para Sim. falar sobre essas questões, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre tudo isso. Você tem que ter uma pessoa preparada para isso. Como que você se prepara? Sim, o Luiz pode dizer com mais propriedade, mas nós temos os pontos focais de cada programa que facilita nessa interlocução com o parceiro, com o poder público, com as escolas, com as categorias de empresários, como alguns setores, como o Senai, o Ciesp, tem uma interlocução. Então, nós nos dividimos para buscar essa especialidade. Internamente, surgindo uma demanda, a gente traz e direciona para aqueles colegas ali que estão representando ali, por exemplo, a educação empreendedora. E assim por diante, dentro de cada uma dessas Ainda bem áreas. que ele sabe, foi chamado oral. Quantos funcionários tem o Sebrae de Osasco? Hoje, direto, nós estamos com 21 colaboradores. Aí nós temos os estagiários, temos os ALIs, né, que fazem parte desse trabalho também, que hoje são 13 ALIs, né? Tem o ALI Rural, tem o ALI Produtividade, que a gente chama, são mais 13. São por volta de uns 50 colaboradores ali, Diretos né? e indiretos. Diretos e indiretos. Aí dá um pouquinho mais porque a gente tem os Sebrais aqui. Eu acredito que seja por volta de umas 70 pessoas. Você tem diversidade nessas equipes? Você tem esse olhar de equidade? Temos. Esse é eu costumo dizer, né? A hora que eu falo dos pilares, eu coloco o alicerce como a diversidade. O alicerce é a nossa grande diversidade para poder manter tudo isso de pé. Se a gente não tiver isso, não é Sebrae, anda. né? Não é Sebrae. E esse é um valor muito forte da nossa diretoria. É um valor muito forte da nossa diretoria. É um valor que eles quando isso vem mudando de cima, isso ajuda muito, muito, muito. E a gente consegue entender e viver isso, que eu acho que é o ponto-chave disso. Porque eu fico imaginando um local tão genuíno como esse, eu não aprender, né, a respeitar as diferenças, a não ser preconceituoso, a trabalhar num lugar onde a equidade, né, e a igualdade dos gêneros seja respeitada, porque se eu estou num local que me traz conhecimento para ser um empreendedor, um empresário de sucesso, é claro que também está dentro da minha formação ouvir a questão pessoal, né? Sim. Dos meus aspectos como pessoa. Eu preciso aprender ali também que eu preciso respeitar o outro como é. Sim, então, eu acho que isso é bem prazeroso. Temos alguns projetos sendo lançados? Tem alguma coisa que está chegando aí para a gente poder divulgar? Temos. Eu quero falar aliás, quero comentar do Empretec, que inclusive nessa transição o empresário amadureceu. Tem até um artigo de alguns anos atrás que dizia o seguinte: a excelência profissional não garante o sucesso empresarial. Ao longo de vários anos trabalhando com grupos de empresários, nós percebíamos que poucos tiravam férias, poucos, depois de uma carreira bem sucedida, até de uma expansão, conseguiam usufruir. E não raro até havia comprometimento em suas famílias, tudo ligado ao seu negócio, porque deram certo. Eu costumo falar, quando não dá certo, abaixou a porta, vamos tocar outra coisa. O grande desafio é quando o negócio dá certo, que ali ele desenvolveu, através das competências técnicas, fez a coisa acontecer. Só que num determinado momento há uma transição, que é o grande desafio. Uma virada, né? É a virada, que ele precisa deixar de ser apenas um excelente profissional para se tornar um gestor, um empresário, que é aplicar ferramentas, aprender a lidar com pessoas principalmente,
desenvolver competências de negociação e várias outras características. Aí surge o Empretec, que é um seminário que vai trabalhar justamente esses comportamentos. Aquela coisa da hard e soft skills. Exatamente. Que a gente precisa falar de soft skills, e eu acho que o Sebrae falando de soft skills ajuda muito esses empresários a entender que tecnicamente ele chegou num estágio, mas ele precisa olhar, ouvir, escutar, se relacionar, e essa parte é a parte soft, e que nem todo mundo tem, não é? Exatamente. É um processo até ele chegar. Esses seminários são 6 dias, exige um afastamento total das atividades profissionais. É presencial. Presencial, é uma imersão comportamental, que vai trabalhar as 10 características do comportamento empreendedor. Deixa eu ver teu que vão se desdobrar aí em 30 comportamentos dentro do seminário. Independente de idade, setor, estágio do negócio, o seminário vai levar ele a vivenciar certas experiências ali, com facilitadores altamente capacitados. Ele vai receber muito feedback e ter muitas experiências ao longo do seminário que traz uma nova reflexão. Tanto é que quem participa, nós tivemos uma turma recente e fizemos um encontro, o nível de satisfação e resultados e mudança, transformação é muito alto. Então, o seminário do Empretec foi criado pela ONU, o Sebrae tem a licença dele exclusiva para aplicar no Brasil, e é uma experiência que eu costumo falar, empresários, se deem a oportunidade de participar de um seminário como esse, que é marcante, você pode participar uma única vez, é uma metodologia altamente comprovada e que transforma. Eu acho isso incrível. Isso acontece em todos? Ou vai para todos nesse dia 14, né? Sim, nós teremos a próxima... Acontece só em Osasco ou acontece ao mesmo tempo em todos? Não. E esse, especificamente do dia 14, acontece em Osasco, mas as outras regionais também... Vão organizar nas suas datas. Isso também tem esse produto. Só na regional Osasco. Presencial. Presencial. E esse especificamente será em Cotia. Em Cotia. Será a segunda turma que nós estamos realizando, inclusive no Centro das Indústrias, no CIESP, de 14 a 19 de outubro. A segunda turma deste ano, a primeira foi um sucesso. E o que eu atribuo ao sucesso? A fala de quem participou e mencionou que teve o maior faturamento da história da empresa, um mês após o seminário, que reduziu o trabalho operacional dele em 20 dias. No 10º dia ele falou, já fechei meu trabalho do mês. Por quê? Aprendeu a planejar, trabalhou comportamentos, identificou oportunidades de melhorias e se deu essa oportunidade de ser de aprender. A palavra certa é essa, de aprender. Vocês têm a pessoa se inscreve através aqui dos canais, vocês estão divulgando isso há algum tempo. Sim. Ela tem um custo, essa inscrição? Não. Esse tem. Ele tem um custo. Ele entrando aqui em contato, ele consegue entrando em contato, ele consegue descobrir o custo certinho. 6 dias. 6 dias. É a semana toda. É a semana toda. Segunda 60 sábado. horas. Tá. Quanto tempo da jornada? São quantas horas de atividade no dia? 6 horas? Teoricamente é das 8 às 18. Das 8 às 18, com horário para o almoço. Isso. E eu digo teoricamente porque existirão atividades para que a pessoa faça, né? E se ele conseguir cumprir dentro da carga horária, ok. Mas é bastante desafiador. Eu posso dizer isso porque eu fiz como empresário, antes de entrar no Sebrae. Já é um produto do Sebrae há muito tempo? É um produto do Sebrae há muitos e muitos anos, e é um dos produtos que é aquele que é difícil dele mudar, porque ele tem uma transformação realmente excelente nas pessoas que fazem. Okay. Né? Ele dá ele ajuda a quebrar crenças. Sim. E ele também ajuda a mostrar algumas questões que às vezes a gente deixa de lado ao longo do tempo. A gente começa, né, já há algum tempo como empresário, a gente vai ficando cascudo, talvez essa seja a melhor palavra, para algumas coisas. E ele, na verdade, ele abre um pouco a nossa percepção para outras situações que mesmo cascudo a gente está deixando passar. É verdade, e até porque hoje em dia as características para qualquer líder, né, atuar, ele tem que estar se reinventando, né? Aqui ele aprende oportunidade de iniciativa,
como correr riscos, exigência da qualidade, da eficiência, Perfeito. né? Ele aprende a ter resistência, persistência, que é um dos elementos importantes. Exatamente. Vai aprender sobre comprometimento, busca de informação, estabelecimento de metas, planejamento, persuasão, rede de contato, autoconfiança. Eu acho que isso é bom para qualquer profissional que esteja querendo se desenvolver. Não tenha dúvida. E aí, olhando, né, e falando um pouco disso, o Empretec ele é bom para, teoricamente, todos os perfis de empresários. Todos os perfis. E do para grande, nós, do pequeno, não importa. exato, né? não Sim. importa. E para nós é muito assintomático. Assim, pelo menos para mim, né, na época que eu estava no atendimento direto, eu via alguns perfis específicos. Então, eu via aquele que era o refém. Então, ele criava diversas situações e se mantinha refém dela e falava, poxa, mas eu não consigo fazer nada porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tinha aquele que é o que sabia tudo. Não, eu já fiz tudo, já sei, já fiz isso várias e várias vezes, não preciso disso, tal, tal, tal. Tem aquele que é o empreendedor serial, né? Que abre uma, fecha, quebra, abre outra, fecha, quebra. E tem aquele que realmente ele vai buscar ter a maior caixa de ferramentas possível para poder evoluir dentro da empresa dele com embasamento técnico mais o comportamento, que aí seria o melhor. Se a gente pudesse fazer uma matriz, né, entre comportamento empreendedor e competência técnica, estaria o refém, estaria o que tem bastante competência técnica ali, estaria aquele que só tem comportamento empreendedor, que também não adianta, porque ele precisa ter a parte técnica atrelado, e aí o que seria lá a grande cereja do bolo seria aquele que tem tanto o comportamento empreendedor quanto a competência técnica para poder municiá-lo e se desenvolver. Então, o Empretec ele acaba sendo uma grande mola propulsora ali, a hora que ele aperta, ele ejeta e vai para cima. E tem aquele aspecto que você tem, às vezes, essas skills dentro de você, mas não tem a habilidade de usá-las. Perfeito. E através de um treinamento como esse, você encontra, quando você fala de caixa de ferramentas, você diz tudo. Porque às vezes eu tenho a capacidade de uma escuta ativa, de um entendimento mais estratégico e tal, mas eu não sei usar isso. Perfeito. E aí eu vou no Empretec justamente para pegar a ferramenta certa e destravar isso que está dentro de mim, né? Você reconhece aquilo, que é uma coisa que você fazia muitas vezes de uma forma empírica, Sim. né? De uma forma empírica ali no dia a dia. Viveu todo dia. A partir do momento que você começa a reconhecer aquilo que você precisa fazer, você consegue melhorar aquele processo. É muito bacana. Sem dizer a troca, né, gente? Sem dúvida. Porque se nós temos... Quantas pessoas cabem? Vão, assim, são 30 por seminário. 30 por seminário. Então, assim, são 30 empreendedores, empresários de vários universos, Perfeito. Homens, mulheres, que trocam também, né, suas experiências durante o evento. Muita sinergia e é interessante destacar estágio. Na última turma eu pude acompanhar um empresário de uma média empresa, uma empresa já estruturada, mas ele falava dos relatos da transformação. Em contrapartida, muitos falam, não, a minha fase, eu já estou aqui há 20, 30 anos, eu tive a oportunidade de participar com uma turma que tinha muita gente nova e pessoas com mais de 40 anos na vida empresarial. Mas em um determinado momento havia um nivelamento, porque está tratando de comportamento e não de experiência ou idade. Você está num ambiente para ser trabalhado isso. Então, é fantástico, é uma experiência que marca e é transformadora na vida de todos aqueles que participam. E um grande diferencial que eu gostaria de destacar, o custo. As pessoas costumam falar que durante o seminário, ele fala, está pago. Está pago. Comparado hoje a muitos treinamentos que buscam falar da temática e às vezes nem possuem uma estrutura como um seminário, ele é muito completo, é o que nós podemos dizer com muita clareza, muito bem preparado, cada dia, cada detalhe, a um custo altamente acessível. Às vezes a gente discute que o desafio do empresário é reservar mais o tempo, que é uma semana, mas que vale muito a pena. O grau de satisfação é muito alto e transformado, satisfação é resultados. É muito importante que você diz isso, porque eu, como empresário, por exemplo, eu tenho que me preparar para participar 6 dias, né? Não está levando em consideração o custo desse evento, mas como eu estou, né, no meu planejamento para passar ausente das minhas, né, responsabilidades por 6 dias. Né? Então, assim, realmente a responsabilidade de vocês de levar um grupo por uma semana lá é muito grande, é muito alta. Não dá para eu perder meu tempo de chegar lá, sair de um treinamento como esse, dizendo, poxa, mas eu perdi recursos, ainda perdi 6 dias.
isso é um resultado que não pode acontecer. Concorda? Exato, Sim. concordo. Ele não acontece, porque realmente lá as pessoas saem com um grau de satisfação alto, como comentou o Reginaldo, e eles conseguem ter um entendimento. E de verdade, é o que você pegou, né? A caixa de ferramenta, para poder usar a ferramenta certa na hora certa, tem um ganho de tempo depois que você não consegue imaginar. Então, até ele se afastar esses 6 dias, ele já faz parte do treinamento. Ok. Né? Ele acaba já fazendo parte do treinamento, a pessoa se afastar ali, esse tempo, Claro. que para ele também vai ser bastante complicado, mas a hora que ele faz isso, aí ele consegue enxergar um pouco de fora. É o lance de se dissociar muitas vezes para poder enxergar o todo. Não é fácil. Por exemplo, eu trabalho há 52 anos, sozinho. Então, assim, eu sou a pessoa a ser tratada por vocês. Vou até fazer um case, né? Ótimo. Vou lá, já vou me filiar, fazer um case, porque vocês vão ter que... Ali comigo eu sou um ótimo instrumento de estudo. Porque quem trabalha sozinho nessa vida difícil, de uma origem humilde, né? Eu venho de uma favela. Então, assim, às vezes é difícil você acreditar, tá, gente? Eu estou falando a pura verdade. Não, perfeito. É difícil acreditar que vai dar certo, que o meu investimento vale a pena. Então, assim, você está preso a tanta aquela informação de que você sobreviveu daquele jeito, sabendo que a sua conta tá atrasada, sabendo que está no vermelho, sabendo que você entrou, pagou, tudo desorganizado, né? E aí tem a oportunidade de aprender e aquela história, e ter o tempo, né, da maturação, aquilo que você aprende Sim. hoje, você não colhe imediatamente. Você colhe a partir do momento do semeamento correto. E eu acho que é isso que você dá, né? Você ajuda as pessoas a plantarem a semente da melhor forma, da forma mais correta. Perfeito. Porque jogar uma semente num terreno que não vai dar nada, Não faz adianta, sentido. Não faz sim. sentido. Mas a gente joga. Muito. Demais. Nossa, né? muito. Bom, Empretec, então, nosso primeiro e projeto mais importante agora acontecendo aqui, né? Na nossa região. Dia 11, na verdade, né? Ele é dia 14. Dia 14. No dia 11, a gente tem o início da Feira do Empreendedor. Dia 11 tem um outro projeto. O dia 11, na verdade, ele é um projeto estadual. Uhum. É um projeto estadual. Eu posso dizer até que é um projeto nacional, acaba sendo até nacional, porque a maior feira de empreendedorismo do mundo acontece aqui em São Paulo, no São Paulo Expo. É organizada pelo Sebrae, né? Ela é feita pelo Sebrae. Então vai acontecer do dia 11 ao dia 14 de outubro, das 10 da manhã às 8 da noite, no São Paulo Expo. Né? Só para você ter uma ideia, esse ano a gente vai ter, são 52 mil metros quadrados de feira. Né? Então lá a gente tem diversas áreas, então tem os expositores de franquia, né? E franquia nesse último ano subiu 15% o número de franquias, o aumento de franquias, de pessoas investindo em franquias. Tem a parte de máquinas, tem a parte de startups. A gente tem uma arena de ESG, né? A gente vai ter uma arena lá de ESG, porque a gente comenta, né? As grandes têm esse movimento um pouco mais claro a eles. E a gente, quanto Sebrae, quer levar isso para as micro e pequenas, para que eles também consigam entender um pouco mais desse mundo e que não seja uma coisa para eles olharem de longe, seja uma coisa para eles vivenciarem e fazerem. No pavilhão estão várias regionais. No pavilhão aí, o Sebrae todo, o estado todo vai estar lá. Cada um com o seu stand. O estado todo vai estar lá e aí não é cada um com o seu stand. A gente trabalhando nos stands do Sebrae atuando dentro da própria programação. Dentro da própria programação. Então são por volta de 700, 800 colaboradores do estado de São Paulo que trabalham no Sebrae que vão estar esses 4 dias trabalhando, né, nos espaços temáticos que a gente tem. Tem espaço de inovação, tem espaço de finanças, né? Tem a arena de marketplace, tem uma loja colaborativa, ao qual cada escritório regional, cada um dos 33 escritórios regionais, foi selecionado por meio de um edital, pessoas para venderem num shopping do pequeno lá dentro da feira. Então são artesãs, são pessoas que estão iniciando, muito voltado à parte de inclusão produtiva, que vão ter lá uma oportunidade de um shopping colaborativo para efetuar suas vendas. Né? Esse é um outro projeto maravilhoso que a gente tem. É sensacional. Então, cada escritório vai levar de 8, 9 empresários de todo o estado de São Paulo para efetuar suas vendas. Então, a gente vem os capacitando já ao longo desse ano para que, ao chegar lá, eles consigam fazer a abordagem, fazer a venda do seu produto e tudo. Então, a Feira do Empreendedor é uma grande oportunidade. Se as pessoas quiserem e puderem entrar no site fe24.com.br,
www.sebraesp.com.br. Lá tem toda a programação, a inscrição é gratuita, né? A feira é gratuita, ótimo. E a feira, e aí eu peço para eles, né? São 4 dias de feiras, mas a feira é enorme, então entra no site antes, verifica quais são as programações, monta o seu planejamento para que você possa, o seu roteiro, para que você possa aproveitar da melhor maneira possível essa feira. Gente, é uma baita de uma oportunidade, né? Eu já acho que faz uns 8 anos, né, que eu vou para trabalhar nessa feira e eu posso dizer que os resultados são excelentes. Tem pessoas que me encontraram, falam, poxa, lembra da outra vez você estava no outro espaço, aí você falou isso na palestra, né? E aí eu estou voltando aqui, tá dando certo. Então, isso é muito legal para a gente, porque daí a gente encontra gente do país todo, do estado todo. Né? E eu já trabalhei, a minha 4ª regional que eu trabalho no Sebrae, então já atendi gente em várias outras regionais. Então, isso é muito bacana. Quantos dias de feira? São 4 dias. Das 10 da manhã às 8 da noite, entrada gratuita. Se a pessoa fizer a inscrição pelo site, chegando lá vão ter vários totens, ela já imprime seu crachá e entra dentro da feira, aproveita da melhor forma possível. Então, tem várias palestras que vão acontecer. Onde? No São Paulo Expo, no Imigrantes. Isso, na Imigrantes. Quem vai de metrô pela linha 1 e 2, né? São Judas e Santos Imigrantes. A gente vai ter vans saindo de lá para levar até a porta da feira, gratuitas. Então, as pessoas que vão de metrô pegam o metrô até ali, até Santos Imigrantes ou São Judas, na esquina ali, na saída do metrô, vai ter uma van do Sebrae levando a cada 10, 15 minutos, levando as pessoas para a feira e trazendo de volta depois, para que todo mundo possa aproveitar. Do estado de São Paulo, a gente está levando por volta de 450 ônibus também. A gente está trazendo as pessoas de todo o estado de São Paulo para poderem participar. Hoje nós já estamos por volta de 50, 55 mil inscritos e a expectativa de público é por volta de 120 mil pessoas participando dessa feira nos 4 dias. No ano passado foram 116 mil pessoas, gerou em negócios para os expositores, para quem participou, 408 milhões de reais. Então foi uma baita de uma feira, é uma movimentação enorme. É uma oportunidade de network, uma oportunidade de você buscar novos negócios, novas tecnologias, inovação, mercado para o seu modelo de negócio. Então lá, todos esses pilares que eu comentei aqui, vocês podem ver materializados em 4 dias de feira. Excelente, excelente. Acho que quem está acompanhando aqui, eu vou tentar detalhar o mais próximo possível, endereço, tudo, Legal. Porque a ideia da gente desse podcast, inclusive para falar de todos esses projetos do Sebrae, é fazer com que ele seja quase uma live. Semana que vem ele tem que estar no ar para poder estar divulgando, porque o nosso grande desafio hoje é exatamente esse. A gente conseguiu gravar aqui 5 de outubro para que isso vá para o ar, para todo mundo ter a oportunidade de conhecer melhor o projeto, saber como participa, e aí todas as informações aqui foram bem claras. Perfeito. E nos buscar também, né? Claro. O Sebrae, ele está... Tirei as dúvidas com vocês, né? A gente está com o escritório, a gente tem o nosso 0800 570 0800, que está disponível, né, até às 8 da noite, né? Estava rodando 24 horas, inclusive, justamente para que as pessoas busquem a informação. E esse nosso 0800 também dá informação para o empresário. Né? Então, tem o site, tem o escritório regional, tem o 0800, né? Então o Sebrae tenta aumentar ao máximo o leque para poder estar próximo da pessoa que precisa, do pequeno empreendedor. Talvez eu vá até lá para cobrir um colaborador que eu quero saber dele se ele tem, se ele usufrui desse serviço e se tudo isso que você está dizendo, realmente ele tem essa agilidade, atendimento, atenção. Perfeito. Porque acho que esse é o nosso papel, né? Sim. Se você tem um serviço como esse, eu quero ouvir quem está usufruindo dele para falar, olha, é assim mesmo como ele diz. Ótimo. Além da Empretec, Feira do Empreendedor, temos mais alguma coisa em outubro? Poxa, em outubro a gente tem... Startup, né? Da tecnologia, né? Isso, aí vai acontecer em Barueri. Em Barueri a gente vai ter um encontro de tecnologia e negócios, né? Vai acontecer, são 25 startups que estão sendo selecionadas. A gente tem, depois a gente passa para você o endereço certinho, né? O primeiro encontro de negócios, tecnologia e inovação em Alphaville, né? Isso. 6 de outubro. E acho que dá espaço para as startups também é bem legal, né? Porque você tem muita gente tentando desenvolver projeto, tentando levantar recursos para ideias muito boas, né? Perfeito. E às vezes participar de um lugar como esse faz com que ele entenda como ele consegue colocar a ideia dele funcionando, né? Exatamente. Esse também é um bom evento. E aí tem um outro evento, que aí é um evento nosso, prestação de serviço mesmo, para os bares e restaurantes.
né, e casas noturnas, que é com relação à parceria que a gente tem com o governo do estado e com o PROCON, Do projeto que é Não o Se Cale. protocolo Não Se Cale. É. Então, no dia 14, Isso às aí. 15h30, né, às 15h30, no Escritório Regional de Osasco, que fica na Dona Primitiva Vianco 640, nós vamos estar transmitindo a todos os empresários do ramo bar, restaurante, casas noturnas, o que é o protocolo. Ok. Traduzindo a eles, deixando a eles, simulando, inclusive, algumas situações que assim que acontecer, eles precisam auxiliar. Como atuar. Como é que eles vão atuar dentro disso. Certo. Porque a partir do dia 30 de outubro, o PROCON São Paulo vai começar a fazer as fiscalizações e verificar se tudo isso está de acordo. Então, a gente, quando o Sebrae, quer levar informação, orientação antes, se preocupando não só com as pessoas que vão estar usufruindo do bar, mas com os empresários também, para que eles sintam e façam parte disso, né, e sabendo do que se trata. Porque, às vezes, são vinculadas diversas informações, mas o que se trata especificamente, como é que eu consigo atuar frente a isso? Então, é uma outra forma que a gente vai fazer também em parceria com o PROCON, lá no nosso escritório regional em Osasco. E é de uma importância que não tem nem como medir, porque o número de feminicídio que nós temos nesse país bate recorde, né? São Paulo virou uma coisa comum, tragicamente falando, né? Tragicamente falando. Então, assim, eu não tenho os números aqui, mas acho que a cada hora uma mulher é assassinada. Então, assim, é um absurdo. Eu acho que ter uma iniciativa do PROCON com o Sebrae para orientar, né, os profissionais de bares e que saibam lidar com essa situação, isso ajuda muito. E esse é o intuito, é a gente poder mostrar para eles como faz, porque os abusos, as situações, as agressões, elas estão muito latentes, né? Você vê em todo e qualquer lugar. E aí parte muito daquilo que a gente comentou antes. As pessoas estão muito imediatistas, muito reativas, muito reativas a tudo. Né? Então, tudo é mimimi, né, essa palavrinha. Né? É horrível de falar, mas ficou comum, né? Você fala de coisas tão sérias como essa, como Perfeito. a equidade, né, o apoio à mulher. Né? Minha mãe sofreu 18 anos. Olha só. Nós sofremos 18 anos agredidos pelo meu pai. 18 porque ele era alcoólatra. Mas de uma violência que não vem ao caso. Então, hoje, isso é muito justo. Muito justo. É justo. E assim, né, e de nossa parte, é importante que a gente consiga conscientizar o maior número de pessoas. Sim. Então, nós vamos falar com bares, restaurantes, casas noturnas, né, tudo que está dentro desse range, mas é importante que a gente consiga fazer com que isso transcenda também esse público que a gente vai buscar. E então, se a gente conseguindo lá um bom número de empresários, para que a gente consiga conscientizá-los e mostrar a eles que a gente é um parceiro, que a gente é um amigo, e que essa é uma questão que não é uma questão da mulher, ou não é uma questão minha ou sua, é uma questão de todos. Eu acho que esse é o ponto-chave, é uma questão de todos nós. Se a gente não parar e não olhar para isso com olhos de ver, se assim eu puder dizer, as coisas realmente não vão sair do papel e vai ser só mais um cartaz. E a gente não quer que isso seja só mais um cartaz. A gente quer que isso, de fato, que as pessoas vivam isso. Eu entendo o que você está dizendo, Luísa. A gente tem uma necessidade, a gente começou falando da representatividade, mostrar a importância de causas como essa. E num mundo que quase que 90% ainda é nocivo, perigoso, agressivo, a gente tem poucas pessoas, poucas entidades ainda olhando o cenário cruel, né? Vamos pegar a guerra, por exemplo, de agora. Então, essa é uma iniciativa positiva. Acho que a gente não pode desistir de tentar orientar, capacitar alguém para que ele possa ter um conhecimento sobre aquilo, né? Sim. Porque eu acho que quando ele sabe, ele tem o poder de escolha. E o saber vem aqui, né, do Sebrae, né? Eu acho que Sebrae e saber é aquela história combina, não é? Esquecemos de alguma coisa? Não. Tem um evento muito importante que nos traz muito orgulho, satisfação. É um evento dia 8 e 9 de outubro, que inclusive é o mês do empreendedor, outubro. Semana que vem. Exatamente. De reparação automotiva. Uma grande parceria com o Senai, com a Tecbond, até oriundo lá de uma articulação do nosso café de negócios Débora lá. Mendes.
Exatamente. Débora Mendes, grande parceira, maravilhosa. está à frente no evento conosco de startup. Estamos com uma ação para mais de 172 artesãos em todo o Brasil, da rede deles, que nós estaremos capacitando, começando agora em outubro. E nesse evento de reparação automotiva, nós já estamos com mais de 100 inscritos para um encontro junto com o Senai, Tecbond, um grande parceiro, o Sindirepa também, que é o sindicato da categoria, e várias outras empresas. E o tema desse encontro é Venda Mais Final de Ano. Preparar os empresários da reparação automotiva para fazer um plano de vendas estratégicos e terem aí melhores resultados junto a seus clientes. Excelente, excelente. A ideia da gente é, talvez aqui, aí tem 1h10 que a gente está falando, então assim, todo mundo vai assistir porque nós vamos multiplicar, replicar, mas nós vamos elaborar alguns cortes específicos, né? Falando da Empretec, da Feira do Empreendedor, Perfeito. do evento de startup, a gente faz alguns recortes, que aí facilita também a nossos seguidores de ajudar especificamente sobre temas que nós falamos dos eventos. Então, vocês conseguiram dividir e isso facilitou a vida. Que bom. Bom, eu acho que a gente chegou num... A gente tem muita coisa para falar, né? Eu queria falar sobre sustentabilidade, sobre segurança, qualidade, tem bastante coisa para a gente, né, Giovana? Então, assim, eu acho que... Mas conhecer vocês dois, saberem como vocês estão tão ligados, apaixonados, né? Por estar nesse lugar que faz a diferença para outro, isso para mim me engrandece bastante. Claro, vou ter que fazer uma consulta rápida para melhorar a minha gestão, mas eu estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. Espero poder ser útil, né? Quero falar sobre capacitação, sim, quero falar sobre como que a gente pode acessar as pessoas com deficiência, por exemplo, o olhar do Sebrae para esse empreendedor com deficiência. Na nossa feira a gente tem lá a Arena Paralímpica, Olha lá. que é o nosso superintendente, ele também foi superintendente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Sim. Então é um outro olhar que ele tem muito forte para isso e a gente também tem atuado. Né, olhar para a diversidade, para LGBTQIA+. Todos, ponto focal de Libras também para atendimento. Para os deficientes auditivos. Exatamente. Excelente. Então, assim, na feira, como eu falei, vá com calma, né, e veja tudo que a gente está lá. A gente tenta aqui traduzir, obviamente, né, mais de 1 hora a gente está falando, mas o planejamento é o até caminho, eu brinco, né? Exatamente, eu até brinco com o pessoal lá. A gente tem muita atividade, muita coisa, e às vezes a gente esquece de alguns. Né? Mas como você comentou, né? Então o Comitê Paralímpico vai estar lá com a gente também na feira, porque para nós também é muito importante. A diversidade também, tudo isso. Olhar as minorias, na hora que você olha, você consegue ver tudo isso acontecendo lá. Excelente. Até porque um cadeirante também é um empreendedor. Perfeito. Ele pode chegar a lugares também como qualquer outra pessoa. Perfeito. Bom, nessa câmera aqui, eu vou divulgar tudo isso. Estou extremamente feliz. Queria ficar 3 horas. Tem muita coisa para falar com vocês. São tão empáticos, né, Giovana? Né? Pessoas estão... Desde os dois lá no Café Ciesp, Mauro Dafne, Sonaide Lacerda, que está aí, né, olhando vocês dois. É tão incrível. A gente conversou rapidamente lá. E agora olhando ao envolvimento, a forma como vocês conduzem o Sebrae de Osasco, a paixão envolvida por isso, a preocupação com o outro. Eu estou muito feliz e estou muito honrado de ter recebido vocês aqui. E também quero ser útil, tá? De repente, de alguma forma, se é alguma coisa voluntária dentro do meu expertise e desenvolvimento, estou ali para a gente poder construir alguma coisa, porque eu acho que as pessoas precisam aprender a fazer certo. Perfeito. E talvez vocês foram um caminho fundamental para isso através do Sebrae, né? Não é mais do que isso, não é só uma sigla, né? É uma forma de mudar a vida do outro. E você falando isso, aí vou fazer um outro parêntese aqui. Nós temos um programa chamado Programa Soma. Esse Programa Soma, o que é? Para que a gente consiga atender o maior número de pessoas, o Sebrae criou um programa de credenciamento de consultores de forma terceirizada, com temáticas específicas. Então, esse é um programa que ele está aberto, é um edital, ele está aberto, existem lá as exigências, mas a gente busca consultores para que nos ajudem a fazer os atendimentos. Né? Então, na equipe lá, nós temos os especialistas, tudo,
mas para que a gente consiga ter uma capilaridade ainda maior, a gente precisa buscar novos consultores. E esse é um programa aberto, tem um contrato, tem tudo certinho, né? Tem lá todos os valores, tudo que existe. E esses consultores de forma terceirizada, eles têm nos ajudado muito a poder ampliar as consultorias para o maior número de pessoas. Obviamente, existe uma metodologia, né, a ser seguida, tem tudo isso, mas cada um traz a sua expertise, como você comentou da sua, isso é muito importante. Então, Verdade. quem estiver vendo a gente também, que for consultor, que trabalha com isso, se puder entrar, né, depois eu deixo o link, eu encaminho o link para que vocês possam colocar, mas é o programa Soma do Sebrae, para que as pessoas se credenciem lá e possam depois ser chamadas para participar. É por forma randômica, né, por forma rodiziada, a pessoa aceita ou não a tarefa, e aí, baseado nessa tarefa, ela vai ter uma interface com os clientes micro e pequenos que a gente atende. Excelente. Né? Para que a gente aumente a capilaridade e entregue para eles ainda mais qualificada informação. Claro. Você tem um profissional que vai lá com uma outra qualificação que às vezes não é aquela que você tem. Sim. Você agrega demais na formação daquele empresário. É exatamente isso. Excelente. Reginaldo, por favor, que mensagem você deixaria para essas pessoas, né? Nós falamos um pouco de você, falamos um pouco da programação do Sebrae, mas nós teremos outra oportunidade, tá? Eu vou fazer o convite para a gente poder fazer... A gente podia fazer um programa, né, do nosso Sebrae de Osasco, falar de toda, né? Giovana, você fica já com essa responsabilidade da gente construir pautas e trazer aqui para a gente. Porque esse é um veículo tão legal. O podcast, né? Ele dá uma humanizada, ele dá uma forma tão gostosa. Sim. Olha como nós falamos de tudo, de uma forma muito suave, né? Onde se prende a atenção. Então, é uma mensagem final para quem está seguindo a gente aqui hoje. Ok, como um Sebrae, aos empreendedores, estudantes também nessa linha, aquele que quer empreender, acho que a feira traduz muito sobre o nosso DNA, é fantástica, é uma programação extraordinária, e a palavra que eu quero deixar, usufruam. O Serviço Social Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas existe para servir, e muitas das vezes não é percebido por quem mais necessita. Esse é o nosso desafio, estar lá convidando, e esta é uma grande oportunidade, aproveito para agradecer essa oportunidade de falarmos de um serviço tão relevante e disponível, a maioria dos acessos todos gratuitos, então usufruam dos serviços do Sebrae. Muito obrigado. Excelente. Luiz. Poxa, obrigado. Obrigado ao podcast Mais Que TV Podcast. Obrigado mesmo pelo convite. Foi uma conversa muito bacana, o tempo voou. Né? E se eu puder deixar uma mensagem, né? A mensagem que eu deixo aí para todo mundo é, além do que o Reginaldo falou, de aproveitar o que o Sebrae tem, né? De estar junto com a gente, de poder usufruir do que a gente faz. Teve uma vez eu ouvi um amigo, né? Um grande amigo, que ele fala uma frase, ela tá um pouco batida hoje, mas acho que ela faz sentido. O problema não é você ser pequeno, o problema é você estar sozinho. Então, a gente, quando Sebrae, tenta fazer com que você não esteja sozinho. Então, aproveite a gente, né? Não fique buscando ali por ser pequeno, porque você não está sozinho. Então, vem com a gente aí, busca a gente, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para poder ajudar você, micro e pequeno empresário, ou aquele que tem aquele sonho. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço os dois. Luiz Guilherme Guerra Sanches, Reginaldo Andrade Santos, Sebrae Osasco, deixaram aqui claro todos os projetos e possibilidades que você pode ter, mas foi maravilhoso, não foi? É isso mesmo, não importa que você seja pequeno, né? O importante é você ir atrás da informação e se desprenda das suas crenças, de alguma cultura que é ultrapassada, e vai lá, você pode ser muito mais do que você é hoje. Muito obrigado vocês dois, foi um prazer, Giovana, muito obrigado por trazê-los aqui, espero vê-los novamente. Obrigado. Excelente.